Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Você Bem Melhor de hoje. Existem momentos na vida em que a alegria e o medo caminham juntos. Momentos em que um sonho é atravessado por incertezas e que uma mulher precisa ser forte quando por dentro tudo pede colo. Hoje, no Você Bem Melhor, nós vamos falar de uma maternidade que não foi silenciosa e muito menos simples. De uma gestação marcada por dúvidas, espera e muitas vozes ao redor, mas de pouco acolhimento e pouca verdade. Vamos falar de um bebê que chegou desafiando previsões e principalmente de uma mãe que viveu a solidão, o medo e a coragem ao mesmo tempo. Essa não é apenas uma história de nascimento, é uma história sobre acolhimento, presença e humanidade. Eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e fica com a gente porque às vezes tudo que a gente precisa é ser visto. Mas antes de receber a nossa convidada, eu quero saber contigo, se você já abriu o seu Instagram, já está acompanhando a gente, é só você colocar lá @dr.rodrigogurgel e eu sempre acompanho os seus comentários e eu quero ver você lá também. Fala pra gente o que você está achando do programa, o que você quer assistir aqui, qual foi a história que você mais gostou e lá estão todas as histórias de todas as pessoas que passaram por aqui, nos mostrando histórias inspiradoras. E agora, para contar mais uma história inspiradora de superação, eu recebo aqui a influenciadora Natália Lopes. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença, pela sua disposição e disponibilidade de estar aqui com a gente, contando essa história incrível. Obrigada a vocês por esse espaço. Muito obrigado. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Fica à vontade. É um grande bate-papo, cheio de emoção, mas é um grande bate-papo. Natália, conta pra gente quando é que tudo começou e como começou. Bom, o ano era 2021, eu perdi 2 bebês, primeiramente, antes da gestação do Vini. E aí descobri que estava grávida, aquela emoção, meu sonho sempre foi ser mãe, do meu marido ser pai. E aí, primeira ultrassom, estava tudo bem. Acho que é o medo, né, de todas as mães, é a primeira ultrassom de como que vai ser, tudo certo. Só que com 18 semanas, na segunda morfológica, nós recebemos o diagnóstico que o Vinícius não ia sobreviver ao nascer, porque os ossos longos dele estavam encurtados e a gente não sabia realmente como que seria essa gestação até o final. Então a gente... E aí, como é que foi nesse momento para você, né? Que a gente chama de bebê arco-íris, né? Que é aquele que vem depois de algumas perdas espontâneas, enfim. E como é que foi para você receber isso depois de tanta esperança e aí falam, seu bebê não vai sobreviver? Difícil. Como falaram isso para você? Houve um cuidado? Porque eu tô te perguntando porque várias vezes a gente escuta aqui histórias de pessoas que recebem N diagnósticos sem cuidado nenhum, sem nenhuma percepção de que tem uma pessoa com sentimento do outro lado recebendo isso. Acho que foi o mais frustrante, né? Porque a médica já sabia das 2 perdas que eu já tinha tido, a gente já tinha conversado, eu já tinha feito uma primeira ultra com ela. Sim. Não era minha obstetra, mas era uma médica que fazia parte de ultrassom. Sim. E ela simplesmente olhou pra gente e falou, olha, os ossos longos dele estão encurtados, os tórax dele eu não tô conseguindo medir direito, eu não sei o que pode acontecer, mas dependendo do que for, ele, com o tamanho do tórax que ele tá, quando ele nascer, ele não vai conseguir respirar, ele não vai conseguir sobreviver, ele vai morrer. E aí a gente parou, olhou e a gente tava numa sala, eu, meu marido, minha sogra, uma criança de 10 anos. Então, foi ali uma movimentação que eu lembro que eu só queria abrir um buraco e me enfiar dentro. Porque eu não queria ninguém ouvindo aquilo, né? Eu queria ouvir aquilo sozinha, conversar com a médica, entender. Ela sem tato nenhum, sem cuidado nenhum, foi falando pra gente dessa forma. Eu lembro que parecia que meu ouvido tinha tampado, sabe? Que eu não conseguia entender mais nada do que tinha sido falado ali. Desesperador. Eu tô assim... Deixa eu só falar com o pessoal de casa... Diz, pelo amor de Deus, eu não sei quantos médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, enfim, enfermeiros estão assistindo, ou quantos vocês conhecem, mas assim, chega, eu acho que já deu, para de levar a sua profissão só pelo financeiro, levar a sua profissão só porque você quer aparecer de alguma forma, para de achar que a profissão que você tem de estar com uma vida em suas mãos e você poder ajudá-la a melhorar, te coloca num pedestal. Quem está do outro lado é um ser humano igual a sua mãe, igual ao seu pai, igual ao seu filho. Então, assim, se você não tem educação dentro da sua casa, tenha pelo menos o respeito de achar que é você quem pode estar do outro lado. Eu acho que a gente está escutando em todos os programas que as pessoas passam aqui,
nós estamos escutando isso. Eu recebi o meu diagnóstico, foi dolorido demais, porque eu não recebi com cuidado, eu não recebi com respeito, né? E como foi dito aqui, ela sentiu vontade de abrir um buraco no chão e entrar não só de medo, de vergonha, mas de desespero. E ninguém merece isso. Mas lembra sempre, se você está acostumado a fazer esse tipo de coisa, ou às vezes está acostumado dentro do seu trabalho ali, dar um maltrato, ser um pouco grosseiro, lembra que um dia você pode estar ali do outro lado. Porque um dia nós ficamos doentes, um dia todos nós vamos para o hospital, um dia todos nós vamos precisar de um profissional da saúde. E queira Deus que você não encontre um igual você, caso você seja alguém que faça esse tipo de atrocidade, né? Então, assim, eu nem vou terminar agora o programa, mas eu já te peço desculpas em nome desses profissionais, porque, assim, é um absurdo. É feio, é pequeno e não mostra a grandiosidade de alguém que deveria cuidar de uma saúde. A gente espera que o médico, ele acolha a gente, Isso né? aí, exatamente. Ao invés de ele simplesmente dar uma notícia Exatamente. e fechar a porta do consultório. É mais um. Exato. E aí, como é que foi depois disso? Qual foi a atitude que você tomou? Para onde você correu depois desse buraco aberto? Eu liguei para minha médica desesperada, né, para entender. E aí pedi uma segunda opinião, obviamente, com outro médico. Eu nunca mais voltei naquela médica. Um outro médico que a gente foi, ele me explicou tudo sobre o que poderia ou não acontecer. Mas ele falou, Natália, você só vai saber quando o Vinícius nascer. Ou se você fizer um exame que chama exoma, que aí você pode ter... Porque tudo dizia que ele teria uma doença rara. Então, a gente precisava fazer um exoma para decidir, para realmente saber aquele resultado. Mas a gente decidiu esperar. Então, a gente viveu na busca de médicos. Nali, eu já o que eu precisava fazer, o que eu queria fazer era toda semana ir para o hospital para ver se meu filho estava vivo, Sim. Se ele estava bem. Cada vez que ele parava de mexer, eu já ficava angustiada, não sabia para onde correr. E a falta de informação, né? Porque a primeira coisa que a gente faz quando recebe um diagnóstico, quando recebe uma notícia, é jogar no Google. Sim. E aí a gente só vê as piores notícias, as piores informações, a falta de desinformação. Eu procurava mães, eu queria saber como ia ser o final dessa história, como ia ser no dia do parto, o que eu precisava me preparar. Mas as conversas são muito difíceis, né? A gente conversa sobre... Os médicos perguntam, e aí, você vai querer cremar ou enterrar seu filho? Nossa. Você vai querer entubar ou não entubar seu filho? Então, é muito difícil ter que tomar uma decisão, porque a gente, como mãe, cria uma expectativa da vida do nosso filho. Claro. A gente já imagina ele andando, ele correndo, ele falando, Claro. ele indo para a escola. E aí, de repente, vem uma notícia que pode ser que ele saia da sua barriga no parto e você nunca mais veja. Então, esse era o meu desespero. O que eu vou fazer depois que ele nascer? E não é uma certeza. Não. Né? Lidar com a incerteza é muito difícil. Porque se falasse assim, a sentença é essa. Você ia até preparar o seu corpo, a sua mente, o seu espírito para isso, mas é uma incerteza. E as pessoas conversam, em vez de elas conversarem, como é que você vai fazer, né, para ir para casa com ele depois que ele nascer, estando tudo bem? Não. Como é que você vai cremar? Como é que você vai enterrar? Né? É bem difícil isso. Mostra muito a tendência da mente do ser humano, como ela está. Totalmente. É. E aí, essa parte de falta de acolhimento mesmo, né? De como você conversa com as pessoas. Porque quando a gente fala de uma doença rara, é pouco falado. Sim. Eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Não conhecia pessoas do meu lado que tinham a possibilidade de ter uma doença rara. Eu não sabia como que seria. Então, meu medo era exatamente esse. Eu sentia o Vini mexendo na minha barriga. E aí, meu único pensamento era como que essa criança que mexe tanto na minha barriga vai sair e vai morrer. Pra mim, essa lógica ela não fechava. Não batia a coisa, né? E aí? E aí foram 37 semanas de muita oração, de muita conversa com Deus, Acho que chegou num momento que eu tive que escolher entre a fé e o medo, e eu escolhi a fé. Foi quando, em determinado momento de gestação, eu ouvi Deus falando comigo que eu precisava criar um projeto chamado Voz das Mães e acreditar e confiar. Então, eu saí na internet falando tudo que eu estava vivendo, procurando mães com o mesmo diagnóstico que eu tinha e pedindo oração. Não tinha muito o que fazer ali. Eu fui fazer o quarto do Vini bem no finalzinho da gestação, porque uma amiga minha olhou para mim e falou, faz o quarto dele. Sim. Eu falei, tá bom. Mas eu não fiz enxoval, eu não comprei nada praticamente para ele. Eu tinha comprado para o primeiro bebê e aí ele ficou porque eu tinha medo. E se eu comprasse? O que eu faço com o quarto dele? Eu fecho a porta se ele morrer? Era muito difícil tomar essa decisão. Ir atrás de médicos para conversar, mas não tinha muito o que fazer. Então, a gente precisava realmente esperar até o dia do parto. E aí vieram as 37 semanas. Cadê as fotos?
Vamos lá? E aí tá as 37 semanas que não ia ficar contigo, né? Olha aí. É interessante ver essas fotos hoje, Sim. porque meu pai veio pagar uma promessa hoje por causa da vida do Vini. Então ele entrou de joelho enquanto a gente tá aqui. Ele tá lá pagando a promessa pela vida, porque todos os médicos falavam a mesma coisa. Sensacional. Depois de 37 semanas, muita coisa poderia acontecer, né? Ele poderia... Alguns falaram que não ia sobreviver, a maioria, né? E tá aí, olha. Como o homem é sábio, né? Sabe tudo, controla a vida. E tá aí. Maravilha. E ele tá com quantos anos hoje? Vai fazer 4 agora em março. 4 anos. Eu vou interromper o blog aqui, porque a gente vai depois falar do diagnóstico dele, mas eu quero entender mais do diagnóstico, eu quero entender dessas vozes, tá? Criadas por você, que é, assim, maravilhosa, tá bom? E você de casa, daqui a pouco a gente volta, porque ainda tem muita emoção para rolar pela Natália, eu não tenho dúvida disso. Não sai daí não, nós vamos pro intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta com Você Bem Melhor aqui no Santuário Nacional de Aparecida. E o nosso programa fica bem aqui no subsolo. E para ajudar a desvendar esse mistério e saber o que o Vinícius tinha, qual é essa história que a Natália trouxe para a gente, eu chamo aqui o Dr. Felipe De Pieri Castellani, que é ortopedista. Felipe, muito obrigado pela sua presença, tá? Por estar aqui dividindo o seu conhecimento com a gente, que eu não tenho dúvida de que vai ser brilhante, tá? Pode falar com o pessoal de casa onde é que a gente te encontra, se você tem rede social, fica à vontade. Joia. Eu que agradeço, Rodrigo, por toda a oportunidade de estar aqui, poder esclarecer sobre essas questões raras. E eu sou ortopedista e trabalho na cidade de Taubaté, São José dos Campos. E o pessoal também pode me encontrar na rede social do Instagram, Dr. Felipe De Pieri Castellani. E fico à disposição para qualquer dúvida, questionamento. Estou aberto para todas as questões. Perfeito. E vamos ver agora, rapidinho aí, o que o povo tá falando na rua. Dor na coluna é uma das principais queixas da população. E hoje nós viemos até Pindamonhangaba para perguntar à população se isso faz parte do dia a dia delas. Vamos comigo? Minha dor na coluna, acho que geralmente por causa da minha altura eu acabo sentando um pouco arcada, com a coluna dobrada. E aí recentemente eu fiz um exame, aí deu um grauzinho pequeno de escoliose. Então, para estar melhorando isso, eu tenho feito bastante exercício na academia para fortalecer, arrumar a coluna, tanto exercícios de musculação como cardio também. Tomo remédio de dor normal, que compro normal, ibuprofeno, essas coisas assim, mas a dor tem mesmo. Na coluna, no joelho, todo lugar. E agora você já sabe o que o povo está achando aí na rua, como eles têm dores que são muito mais comuns do que a gente imagina. E tudo isso está sendo trazido para a gente pelo Elô. Muito obrigado por você estar na rua aí ajudando a gente a fazer o Você Bem Melhor. E agora nós vamos desvendar esse diagnóstico para que a gente converse com um pouco mais de tranquilidade, de liberdade, tá, Natália? O diagnóstico é displasia esquelética. Esse é um diagnóstico no momento que nós temos, certo? É um diagnóstico que nós temos em mãos, até porque existe toda uma pesquisa, uma investigação ainda do que está acontecendo, certo? Felipe, fala pra gente, pessoal de casa, saber o que é a displasia esquelética. Joia. Então, a displasia esquelética é um conjunto de desordens, né, de doenças, que geralmente elas vão acometer os ossos e as cartilagens. Isso pode levar a uma má formação do esqueleto, né, e influenciar no desenvolvimento ósseo, na estatura, né, no desenvolvimento neuromuscular, enfim, pode acarretar em várias consequências aí para as crianças. E essa coisa do seu filho não vai nascer, que ela teve, isso é comum? Acontece mesmo? Quando isso é detectado, né, no ventre ainda, acontece da criança não nascer? É só para eu entender, porque assim, eu fiquei meio pasmo com isso de falarem dessa forma com ela. É isso mesmo? Pode acontecer, né? Então, como essa questão
da displasia esquelética, ela é um conjunto de doenças, né? Então, elas podem manifestar de várias formas, de formas mais graves ou de formas mais leves, e algumas são até incompatíveis com a vida, como vocês falaram. Sim. Mas algumas também a pessoa pode conviver normalmente, sem ter nenhuma consequência. Então, varia muito de acordo com o gene afetado, Entendi. a forma com que a doença afeta. Mas então o ideal é não se precipitar e fazer o que fizeram com ela, né? Exatamente. Aí devagar, vamos ver como é que está o Isso. desenvolvimento na ultrassonografia. Tá, entendi, porque Perfeito. é bem traumático, né? Completamente. E aí, Natália, o Vinícius nasceu, como é que foi depois? Me conta. Nasceu. Bom, a gente na hora do parto, a gente se preparou para o pior, né? Então, a sala de parto ela já estava toda preparada para qualquer coisa que acontecesse. E o Vinícius nasceu, a gente tinha a expectativa que ele não choraria, porque a médica falava que os ossos longos dele eram encurtados, né? Então ele teria a displasia esquelética. E aí, em determinado momento da gestação, eu comecei a ter muito líquido amniótico, que isso é uma das características, né, da displasia esquelética. E eu tive que fazer uma retirada de líquido. Então, foi dado pra gente uma displasia esquelética tanatofórica, que aí vem com essa parte da incompatibilidade com a vida. Quando ele nasceu, aí a médica já preparou a gente, né? Provavelmente ele não vai chorar, você não vai ouvir o choro dele, a gente vai ter que tirar ele da sua barriga direto para uma incubadora para ver realmente o que é isso, vai precisar entubar ou não. E a minha escolha tinha sido um parto normal, mas na hora do parto, eu precisei colocar ocitocina e o coração dele começou a oscilar. Aí a médica me perguntou, o que você prefere? Você prefere já ir para uma cesárea ou continuar o parto normal? Eu falei que não. Vamos para cesárea. E aí, quando abre minha barriga, a gente começa a ver que aquela movimentação, né, ele tá nascendo. E aí a doutora Maíra fala, olha, Natália, ele tá nascendo e de repente a gente ouve ele chorando. Nossa! E aquele choro que acho que foi o que eu esperei a gestação inteira. Que era a minha pergunta que eu ficava na minha cabeça, né? Como que vai ser? Se ele não chorar, o que eu vou fazer? E aí, quando ele começa a chorar, e aí a minha médica fala, pai... A doutora Kátia, que é a pediatra, olhou para minha médica e falou, leva ele para conhecer a mãe. E aí, quando ele veio, assim, que não era o esperado, aí eu já desabei naquele momento. É natural já a mãe chorar quando escuta, né, quando o neném nasce. Você escutar o choro que não era para ser ouvido e saber que ele estava ali inteiro para você, né? Porque uma possibilidade era o nanismo, né, que é o que a gente ouvia por conta da displasia esquelética. E eu falava para todos os médicos, meu problema não é ele ter nanismo, eu quero meu filho vivo. Sim. Independente do que ele tenha, eu quero meu filho vivo. Não há condição para o amor. Exato. Né? Então, o nanismo era o menor dos problemas. Exato. Existem vários tipos. Como é que se classifica isso, Felipe? Isso, Rodrigo. Então, as displasias esqueléticas, elas existem mais de 400 tipos. Uau. E o que vai determinar o acometimento vai ser o gene que é afetado, e com isso pode ter diversas consequências, entre eles a estatura ou a má formação dos ossos, do tórax, do crânio, e ele pode ter consequências graves ou, né, sintomas, sinais menores que podem até, vamos dizer, ele viver bem com essas questões. E essa classificação, né, de mais de 400, como é que é feita? Logo que nasce, é feito algum teste específico para saber qual é o tipo? Isso. Então, na gestação, como ela comentou, é feito pelo ultrassom, né, no segundo e terceiro semestre, que daí é encaminhado para uma gestação de risco. Mas após a gestação, quando há suspeita, é por raio-x e também pelo teste genético, né? E aí vai depender, mas geralmente o genoma, o exoma, né? Geralmente é o teste genético que vai definir qual que é o tipo da displasia esquelética. E quais são os maiores desafios dentro desse tratamento? Para a parte ortopédica, os maiores desafios é a gente proporcionar qualidade de vida para o paciente, dar independência para ele, né? Não fazer com que ele não tenha dor. Então a gente sabe que as displasias esqueléticas, elas podem cursar com deformidade dos membros, com a baixa estatura. Então, o papel do ortopedista é corrigir, por exemplo, se há alguma deformidade do membro, melhorar a estatura quando possível, multidisciplinar, na verdade, né? Então, a fisioterapia para poder oferecer
né, um condicionamento físico, o geneticista, o endocrinologista. Perfeito. Então é um conjunto de equipes para poder fornecer o melhor subsídio possível para que ele se desenvolva bem. Perfeito. Natália, a gente vai começar nesse bloco, mas eu vou terminar no outro, porque eu queria, assim, a gente já sabe como é que está sendo conduzido o Vinícius, né? Tá fazendo terapia, acompanhamento, como é que é isso? Ele tem um acompanhamento com o geneticista, a gente já fez a maior parte dos exames genéticos e agora a gente vai partir para uma parte mais clínica, que foi isso que o doutor estava falando. Perfeito. Com a parte de ortopedista, de terapia ocupacional, parte de psicomotricidade, que é bem importante para ele desenvolver. O Vini ainda fica muito cansado com as pernas, então quando ele anda muito, ele reclama que está cansado. Então a gente vai ver esse desenvolvimento porque ele tem uma baixa estatura, então ele é completamente diferente das crianças do tamanho dele. Mas isso não parou a vida dele, graças a Deus. O diagnóstico que a gente tem até agora é que ele vai conseguir progredir, a gente só precisa encaminhar com isso. Perfeito. Porque o Vini é uma criança que ele não ganha peso facilmente, apesar de comer bastante, não ganha. Então a gente vai precisar ir para o endocrinologista, ver a parte respiratória e pulmonar, que essa parte era uma coisa que pegava bastante pra gente por causa do tamanho do tórax dele. Entendi. A parte da deformidade da perna, ele nasceu com a perna completamente arqueada, que parecia um S. E aí ele foi voltando sozinho, mas agora a gente vai precisar partir para essa parte de tratamento, acompanhamento também. Perfeito. E o que eu falei que a gente ia começar agora a terminar no próximo, eu vou fazer o seguinte, a gente tem umas perguntinhas aqui pro Felipe, mas eu quero que você vá pensando que eu quero saber agora é da Natália, tá? Essa mãe que precisava de colo, que precisava ser ouvida, que só via a cabeça balançando e aquele olhar de piedade, como é que ela ficou depois disso? E como é que ela estava antes, tá? Felipe, a gente tem algumas perguntas que às vezes pode fugir um pouquinho aqui do tema do Vinícius, mas como você é ortopedista, elas chegam pra gente. Uma perguntinha aqui da Maria Aparecida. Doutor, sentir dor na coluna todos os dias é normal ou isso pode ser um sinal de algum problema mais sério? Olha, sentir dor na coluna não é normal, né? Todo dia, principalmente. Então, realmente é necessário uma avaliação de um profissional e avaliar a possibilidade de fazer algum exame de imagem, algum exame para diagnosticar e poder oferecer o melhor para essa pessoa. Não é normal sentir dor. Perfeito. Mais uma. José Carlos, tenho dor nas costas que piora quando eu fico muito tempo sentado. Isso pode estar relacionado à postura? Com certeza. Hoje em dia, a gente vê muito essa questão de postura, o pessoal fica em posições desajeitadas. Então, com certeza, o sedentarismo e o má posicionamento, ergonomia no dia a dia, isso pode influenciar nas dores, sim. Maravilha. Temos mais duas ainda, tá? Vamos lá, mais uma. Ana Paula. Dor na coluna pode ter relação com problemas nos ossos desde o nascimento? Pode sim. Se a pessoa tiver uma má formação da coluna, uma escoliose, ou algum outro problema, isso pode levar... Crescendo, só vai piorando, vai causando mais deformidade, né? Exato. E a nossa última pergunta... Fernanda Oliveira, exercícios físicos ajudam ou pode piorar a dor na coluna? Olha, de forma geral, a gente sempre indica as atividades físicas. Claro que cada pessoa existe o exercício específico para ela, Então, de forma geral, a gente prefere que a pessoa esteja em atividade, fazendo exercício físico, do que sedentário. Então, sim, a gente indica os exercícios físicos para quem tem problema na coluna. Porém, cada pessoa precisa ser avaliada porque ela tem o exercício mais específico, mais adequado para a questão dela. Perfeito, maravilha. Felipe, obrigado. Brilhante. Foi um prazer estar com maravilhoso. Volte mais vezes, A produção vai sempre entrar em contato quando a gente precisar de especialista, que a gente precisa de gente assim, de médico assim, acolhedor, que sabe o que está falando, que trata com calma e que com certeza pelo seu olhar, pela sua atitude, ela não teria passado, se fosse você a fazer o ultrassom, por isso que ela passou, Não, eu já quero levar o Vinícius para ser consultado com ele. Isso aí. Natália, vai pensando aí no que a gente começou a conversar. E você de casa, não sai daí não, que já a gente volta. Estamos de volta com você bem melhor. E aqui a gente acredita que cuidar da vida é um compromisso diário. E quando a fé se transforma em cuidado, ela gera frutos concretos. A família dos devotos de Nossa Senhora é formada por pessoas que colocam a fé não só em prática, mas ajudam a manter
todo esse santuário nacional, apoiando projetos sociais que levam dignidade, acolhimento e esperança a milhares de pessoas. Graças à fidelidade dos devotos, hoje o santuário mantém 12 projetos sociais, cuidando de quem mais precisa. Se você deseja fazer parte dessa missão de amor e cuidado, liga para 0300 210 1210 ou acesse a12.com/Família dos Devotos. A sua participação transforma as vidas e cuida da Casa de Nossa Senhora. Nós esperamos você, tá? Não deixa de ajudar a gente, não. Fica com a gente, porque é um trabalho edificante. E agora, nós vamos continuar aqui com a Natália. Dália, vamos lá. Eu quero saber rapidamente de você, né? Como é que foi essa questão do acolhimento, né? A voz das mães, das mulheres que precisam. Eu li que você se sentiu muito só. Todo mundo acha que você está sendo forte e o forte, às vezes, ele não chora porque ele precisa ser forte. E o mal de todo forte é isso, todo mundo acha que aguenta tudo. E me conta como é que foi essa Natália antes e essa Natália depois. A outra Natália, né, Rodrigo? Isso. Eu, quando estava grávida do Vini, eu nem pensava. Então, eu não parava, eu falava que eu não queria parar para pensar. Porque meu sogro faleceu no meio da gestação, um pouco antes da gente receber o diagnóstico dele. E aí, de repente, eu vi o meu marido muito mal. E eu pedi para ele, eu falei, pelo amor de Deus, vai para terapia. Ele olhou para mim e falou, mas não é você que tem que ir? Eu falei, não, porque eu não quero mexer nessa ferida agora. Eu preciso que você esteja bem para me dar esse suporte. Mas conversar com as pessoas era muito difícil, né? Porque a gente espera um acolhimento e a gente ouvia só aquela frase, vai ficar tudo bem. Eu falo que essa frase, para mim, eu não queria ouvir essa frase por um bom tempo. Porque eu falava, não vai ficar tudo bem. Como vai ficar tudo bem? Não tem como ficar tudo bem sabendo que meu filho pode morrer. Então, era muito difícil ter que ouvir e ter que conversar e ainda contar para as pessoas, né? Então, ao invés de ser acolhida, muitas vezes eu acolhia a outra pessoa e falava, não, eu tô bem. Então, acho que foi uma transformação muito grande de viver com medo e com a fé. E hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente. No determinado momento da gestação, quando eu ouvi Deus falando comigo que eu precisava criar o Voz das Mães, eu não sabia o que seria o Voz das Mães. E hoje eu entendo tanta falta de acolhimento, tanto das pessoas quanto dos médicos, como dos pais. Muitos pais vão embora, 80% dos pais abandonam uma mulher ao descobrir uma deficiência, uma doença rara. Então, isso é muito difícil, né? A gente não está preparado para isso. Voltamos ao que falamos no início. Aí a gente vê a régua de onde está a qualidade do ser humano. Exatamente. Como está falho. A gente tem algumas fotos aqui. Cadê a foto? Lá. Vamos lá. Aí, ó. Mais sapeca do que nunca. Né? Aquele que... Vou voltar a falar, né? As pessoas falam, não vai sobreviver, se precipitam, colocam a gente numa situação, assim, muito complicada, sem saber o que pensar, como você falou, é viver um dia de cada vez, viver na dúvida é muito ruim. Muito. Né? E tá aí. Olha, muito sem vergonha mesmo ele, né? Temos algo mais? Ok, perfeito. Então, Natália, podemos passar... Deixa eu só, a diretora está falando comigo aqui. Pode passar para mim, por favor? E eu lembro que a nossa gestação foi uma gestação muito maravilhosa, assim. Mesmo com esse problema, é muito doido isso, né? Porque a gente estava vivendo o pior momento da nossa vida com o nosso filho tendo um diagnóstico que ele morreria ao nascer. E mesmo assim, eu e a Natália, a gente sorria, a gente estava conectado, a gente era parceiro. Então, assim, foi a melhor gestação possível no pior momento da nossa vida, porque a gente se apegou muito na fé, a gente entregou para Deus realmente que fosse feita a vontade dele. E a vontade dele está aí, o Vinícius com 4 anos, correndo, brincando, cada dia mais engraçado, a gente com um propósito maravilhoso que é o Voz das Mães. Como eu falei aqui, é muito gratificante, assim, pode parecer clichê, mas é maravilhoso transformar a vida das pessoas, poder levar um pouquinho de fé e de esperança e de mostrar que realmente a gente pode receber um diagnóstico ruim, ninguém está livre disso, mas o que a gente faz com aquele diagnóstico é o que nos transforma. Então foi mais ou menos isso. Eu acho que eu sou completamente apaixonado pela minha esposa, ela realmente é uma pessoa excepcional, tudo que ela passou na gestação, eu estava muito do lado dela, mas o que ela passou, o que ela carregou, o que ela transformou como propósito, o que ela faz hoje
para tantas mães, para tantas pessoas. Então, eu acho que realmente Voz das Mães é um propósito de Deus. Vou fazer o seguinte. Você tem alguma coisa para falar? Você quer beber uma água? Quer respirar? É porque acho que a gente hoje conversa com muitas mães, né? E conta sobre esse propósito. Hoje eu converso com 6 mães que estão com o mesmo diagnóstico que eu tive. E poder ter esse acolhimento com essas mães, acho que para mim é mostrar não só a vida do meu filho. Eu falo para todas as mães que eu não posso prometer que o filho dela vai sobreviver como o meu sobreviveu, mas eu posso falar para ela curtir a gestação dela, que ela está vivendo a melhor fase da vida dela. Então, isso para mim é gratificante demais. Isso aí. Hoje eu vou terminar o programa. Chegou a hora da nossa reta final do programa. E assim, eu vou fazer assim, eu vou aproveitar que está todo mundo aqui e vou terminar um pouquinho diferente. Vou pedir para todo mundo entrar, tá? Pode vir Vinícius, pode vir todo mundo aqui. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, pode sentar, vão apertando, fica todo mundo aqui. Pronto, tá o Vinícius aqui para todo mundo conhecer. Isso. Vamos lá. A gente vai terminar, a gente vai te entregar uma lembrança de que vocês passaram por aqui, tá? De que a TV Aparecida, Você Bem Melhor, fez parte da vida de vocês, mas assim, é muito gratificante vocês fazerem parte da nossa vida. Isso é mais importante. Aí eu vou falar para a Natália e vou falar para vocês, né? Vocês tinham tudo para ter destruído o melhor momento da vida. Ser mãe dá medo, né? E quem é mãe sabe, e ser pai também. E todos os dias a gente não pode também, embora as mulheres, né, sejam o maior esteio disso tudo, a mola sustentadora disso tudo, o pai também sofre, né? E foi o que ela falou, as mulheres são abandonadas, né? E ao lado, não mais de um grande homem existe uma grande mulher, mas ao lado de uma grande mulher também existe um grande homem. E fizeram tudo para acabar com o seu momento de maior felicidade. Mas assim, naquele momento você foi mãe. Na verdade, Natália, você já era mãe. Você foi mãe de outros 2 seres que passaram por aí e que te ensinaram a aflorar. Eles vieram para te aflorar o sentimento da luta, porque ser mãe é isso. E no momento que você tinha tudo para desistir do seu maior sonho, você não deixou acontecer. Porque parece assim, eu estou vivendo um dia de cada vez, mas não, você não deixou acontecer porque o que te sustentava estava aí dentro. Então assim, a gente agradece pela sua luta, a gente te agradece por você ter arregaçado as mangas, a gente agradece porque no momento de desespero você deixou o amor falar mais alto e isso te trouxe um equilíbrio grande, né? E você teve para isso grandes pessoas do seu lado, né? Uma família acolhedora, uma família que ama, uma família que ata esse laço. A gente está precisando de família no mundo, né? E às vezes família é um cachorrinho, né? Família é até um vizinho, né? Mas a família é aquele que nos ama, que nos acolhe, que nos envolve. Você ouviu muitas vezes, vai ficar tudo bem, né? E graças a Deus hoje já está tudo bem. Então assim, não há dúvidas para mim de que o que você fez, não só de atingir outras pessoas, mas de fazer a sua reforma íntima, de se modificar, foi muito poderoso. Você não mudou a sua vida. Hoje você certamente transforma a vida de muitas mulheres, mas você transforma a vida de quem está do seu lado, dos seus pais, da sua família, e você transborda amor. Quando disseram que nada mais ia dar certo, quando disseram que você ia ter mais uma dor, o que te restou foi a fé. Você colocou o Deus que existe dentro de você para falar mais alto. E você recebeu o Deus que existia dentro de você de outras pessoas que se uniram por amor e te trouxeram ao mundo. E você deixou esse amor transbordar. Eu não vou falar para você que foi difícil porque eu não tenho esse sentimento. Eu ia estar sendo muito leviano se eu falasse isso. Mas foi complicado. E só você vai saber descrever o que você sentiu, ou nem vai saber porque existem sentimentos que a gente não consegue definir. Mas o teu sorriso de hoje já demonstra que, apesar de tudo, valeu a pena. E ainda está valendo a pena. Né? As 37 semanas que não iriam vingar, hoje é um milagre.
Um milagre que você, um milagrezinho que você tirou daí de dentro e que você continua dando uma lição para o mundo. A lição de que, olha, não vamos nos entregar, não vamos no primeiro diagnóstico. Foi muito cruel o que fizeram contigo, de te dar um diagnóstico de que não vai dar certo, de que a sua vida acaba aqui. E eu te digo o que eu digo para muitas pessoas que por aqui passaram, né? Não vai definir o futuro aquilo que te dizem. Porque a gente é xingado na vida, a gente é diminuído na vida e a gente não se torna aquela pessoa que disseram que nós somos. Você falou dentro de você quem você era. Você tomou as rédeas da sua vida. Você resolveu ser quem você queria ser. E você teve um respaldo de quem sabia muito o que queria do lado. E você teve o respaldo de quem sabia de onde você era, o que você era capaz e de onde você poderia chegar. Eu não tenho certeza de que você foi muito bem criada. Eu não tenho certeza de que você escolheu muito bem. Sim. E eu não tenho dúvidas e tenho a plena certeza de que o seu fruto vai fazer o mundo melhor. E agora a palavra é sua. A gente tem uma frase que acho que a gente usa desde o começo da gestação, que é que diagnóstico não é destino, né? Sim. E para mim é isso. Para mim, quando a gente ouve falar sobre uma vida que é incompatível, uma criança que é incompatível com a vida, hoje a gente vê crianças que falavam que ia morrer no dia seguinte e estão aí com 3, 4 anos. Então, acho que a maior prova que a gente tem é que a gente não sabe realmente de nada. Sim. Deus está acima de qualquer coisa. Então, a gente não pode prever o futuro, né? A gente sabe o que está acontecendo naquele momento e a gente tem que cuidar do que a gente puder naquele momento. Exatamente. Então, acho que foi tudo isso que transformou a nossa vida, foi isso. Cara, eu acho que é o que a Natália falou também, a fé ser maior do que o medo, né? Porque a gente buscou muito na Bíblia as informações também, porque como aqui é um lugar ideal para isso, acho que as pessoas às vezes elas esquecem isso, que você tem que se apegar em Deus ali. Tá? Tem muitas respostas na Bíblia também, a gente se apegar nisso como família, né? Acho que a Bíblia mostra muito da família. Isso. E a gente se segurou muito, porque como eu falei ali, no pior momento da nossa vida, a gente curtiu como família de uma maneira que a gente, sei lá, foi uma das melhores momentos da nossa vida. Olha que loucura, né? Vocês transformaram a dor em alegria. Exato, porque a gente estava muito convicto daquilo ali. Então acho que é esse recado que eu queria deixar para as famílias mesmo, sabe? Ficar junto. Pior momento que seja, junto. Perfeito. Promessa paga. Joelhinho, tá bom? Ficou bem? Não, eu protegi direitinho. Não, promessa paga, uma emoção enorme, uma coisa que eu não imaginava sentir o que eu senti agora. Eu fiquei, graças a Deus, deu Que tudo bom, e certo. obrigado por compartilhar isso com a gente, porque chorou de joelhos e agora sorri de joelhos, né? Obrigado, tá? Eu queria muito finalizar, foi maravilhoso finalizar com a família, uma família unida, uma família de exemplo. Obrigado pelo seu exemplo, continue espalhando ele, não para, por favor. Obrigada por você nos dar a oportunidade de falar mais sobre isso e por ter esse programa tão importante e acolhedor. Você não tem noção quanto as suas palavras, não só para mim, mas tenho certeza que para muitas mães atípicas, vai tocar ali no coração dela. Obrigado. A casa de vocês voltem sempre, tá bom? Obrigado. Você de casa, não podia terminar diferente. Família é tudo. Procure a sua, ou seja, você, a sua família. Procure a paz, mas antes também seja a sua paz. Semana que vem a gente vai estar de volta com mais uma história maravilhosa, cheia de superação e de exemplo. Fiquem com Deus